Olá, tudo bom? Que bom te ver por aqui de novo. Olha só, o objetivo da aula de hoje é discutirmos um pouco aí a respeito de técnicas algébricas, né? É você saber manusear os números para tentar facilitar a sua vida aí na hora de fazer alguns cálculos, tá legal? Aí, para falar sobre isso, vamos explorar o assunto que esse autor deixou aqui, ó. Então, o autor diz assim, ó, primeiro, como fazer contas mentalmente? Aí ele continua aqui, ele segue. Algumas pessoas aparentam ter mais facilidade para fazer contas mentalmente, sem utilizar papel ou calculadora. É verdade, né? Algumas pessoas têm mais facilidade mesmo em fazer contas mentais aí, ó. O que muita gente não sabe é que há algumas estratégias, ó, estratégias para realizar as operações que permitem agilizar a obtenção dos resultados. Então, a pessoa é boa em cálculo mental, mas pode ainda melhorar, porque existem algumas estratégias, ó, para realizar operações que permitam agilizar a obtenção de resultados. Então, ele segue aqui, ó, acompanhe os exemplos a seguir. Põe assim, ó, exemplo 1. Para fazer a multiplicação entre 12 e 23, pode-se proceder da seguinte maneira. Ao invés de fazer direto aqui, ó, 12 vezes 23, né? Se a ideia é fazer o cálculo mental, você pode desmembrar. Por exemplo, aqui, ó, 23 equivale a 20 mais 3, né? Então, você pode fazer esse raciocínio, ó. Você pode fazer primeiro, ó, o 12 vezes o 20 e depois o 12 vezes 3. E aí somar o resultado, tá legal? Então, porque você pode transformar essa multiplicação aqui, ó, né, numa multiplicação algébrica, ou seja, ó, esse cara aqui, tá vendo, ó, esse cara 12 igual a 12, multiplicação de 12, né, 12, tá aqui, cadê, ó, a multiplicação de 12 é assim, ó, 12 por 23, ao invés de fazer assim, você pode fazer assim, ó, 12 vai multiplicar o 23, vamos colocar aqui, ó, vamos pôr o 20 primeiro, né, ó. Você pode desmembrar, e desmembrando fica assim, ó, o 12 multiplica o 20 e depois multiplica, ó, o 3, tá legal? Então, esse formato aqui, ó, e esse formato aqui chega no mesmo lugar, né? Só que aqui é uma multiplicação simples, e aqui, ó, apareceu já, ó, uma expressão algébrica, tá vendo? Então você mentalmente monta uma expressão, ó, técnicas algébricas. Você cria uma expressão algébrica para facilitar o seu cálculo mental, tá? Aí daqui, claro, ó, você vai seguir para cá, ó, né? Ó, esse valor e esse daqui é a mesma fórmula. 12 vezes 20, tá aqui, ó, e depois mais 12 vezes 3, né? Então ele segue aqui, ó. Os produtos indicados em cada uma das parcelas da adição anterior são mais fáceis do que calcular do que o produto original. Ele está dizendo assim, ó, que esse produto aqui, ó, esses produtos que estão aqui, tá vendo, ó, 12 vezes 20 e depois 12 vezes 3, é mais fácil de fazer do que esse aqui, se for fazer mentalmente, do que 12 vezes 23, né? E ele segue dizendo aqui, ó, como 12 vezes 20 dá 240 e 12 vezes 3 dá 36, então 12 vezes 23 é igual a 12 vezes 20 mais 12 vezes 3, ou seja, é igual a 240 mais 36, que dá 276, né? Então você viu? Ele montou, né, mentalmente o cálculo de maneira diferente, construiu uma expressão algébrica aí, ó. Na sequência ele vem, qual? Aí vem uma pergunta, tá vendo, ó? Qual é, aqui, ó, qual é a justificativa para essa estratégia? Por que podemos dizer que 12 vezes 23 é o mesmo que calcular 12 vezes 20 mais 12 vezes 3? Tá vendo? Antes de responder a essas perguntas, observe outro exemplo. Então vamos lá. Tem um outro exemplo aqui antes de voltar para a gente responder, ó. Exemplo 2. Leia o texto a seguir. O movimento.
O movimento internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho é a maior rede humanitária do mundo. A sua missão é aliviar o sofrimento humano, proteger a vida e a saúde e preservar a dignidade humana, sobretudo durante conflitos armados e outras emergências. O movimento está presente em todos os países e conta com o apoio de milhões de voluntários. Ok? Segue o autor, ó. As bandeiras do Movimento Internacional da Cruz Vermelha, que foi estabelecido em 1864, na Convenção de Genebra, foram por muito tempo a Cruz Vermelha e o Crescente Vermelho. Então, durante muito tempo, né, o símbolo da Cruz Vermelha foi aqui, ó, a Cruz Vermelha, e a lua crescente aqui, ó, o Crescente Vermelho. Aí diz assim, ó, Cruz Vermelha e Crescente Vermelho, símbolos da bandeira do Movimento Internacional da Cruz Vermelha. Ok? Então esse é o símbolo, né, desde o início aí da Cruz Vermelha. Esses dois símbolos foram utilizados na bandeira. Aqui segue o autor, ó. Devido a diferenças religiosas entre os países atendidos pelo movimento, organizou-se uma conferência em 2005 com o intuito de deliberar sobre a criação de um novo símbolo de caráter mais neutro. Então, alguns achavam que tinha muito a ver com religião, né? Esses dois símbolos aqui, ó, que eram utilizados. Então, teve uma reunião, um encontro aí, né? Para verificar uma conferência, aqui, ó, uma conferência para deliberar sobre a criação de um novo símbolo de caráter mais neutro, que não tivesse muita ligação com a religião aí. Então, o terceiro símbolo, chamado cristal vermelho, pode ser visto ao lado. Então, o símbolo que foi criado foi esse aqui, ó, né, do cristal vermelho. Segue o autor ainda, ó. Nesse novo símbolo, os contornos externos e internos da figura têm formato quadrado e compartilham o mesmo centro. É verdade, ó. Essas figuras aqui são dois quadrados, tá vendo, ó? Ó, tem um quadrado aqui fora, né, ó. Tem esse quadrado aqui fora, ó, que é um quadrado maior, tá vendo, ó? Você tem aqui, ó, um quadrado maior. Vamos puxar um pouquinho para cá. Diz que é formado por dois quadrados. É verdade, ó. Você tem esse quadrado aqui do lado de fora, né, ó, e tem esse que está em vermelho, e esse quadrado aqui que está em branco, ó. Então, na verdade, só ajustar aqui um pouquinho, ó. Então, na verdade, o símbolo aí é formado por dois quadrados. Olha lá, ó. Certo? Segue o autor, vamos aqui, o autor segue dizendo aí, ó. O cristal vermelho, então, é composto aí, é formado aí por dois quadrados. Vamos só puxar para cá para ajeitar aqui, ó, só para você enxergar melhor. Claro que aqui é só um esboço, né, para você entender aí o contexto, tá legal? Então assim, ó, diz aqui, ó, nesse novo símbolo, reforçar aqui, ó, os contornos externos e internos da figura têm formato quadrado e compartilham o mesmo centro. O centro dele é aqui, ó. O centro do quadrado é aqui, né? Então, ele diz que o contorno externo, esse contorno externo e o contorno interno são quadrados, ok? Aí o autor diz aqui, ó. Suponha que uma empresa tenha decidido doar a esse movimento uma escultura com o formato do cristal vermelho. Então, alguém vai doar aí, né? Para isso, ela contratou um escultor que vai fabricar a peça com uma chapa de aço e pintá-la com uma tinta vermelha especial, resistente a intempéries. Viu? Então, vai pegar a chapa de aço, cortar e pintar com uma tinta vermelha. Essa tinta vermelha é extremamente cara, muito mais do que a chapa de aço já cortada, né? Então a tinta é muito mais cara do que a chapa que foi cortada. Assim,
o escultor decidiu cobrar apenas o valor correspondente à produção da parte que será pintada de vermelho. Claro, essa placa, essa aqui foi cortada, né? Esse cristal vermelho foi cortado numa placa maior, né? Tá vendo? Aqui a parte tá branca, ó. Então, como a tinta é muito cara, né? Ele vai cobrar o quê? Ele vai cobrar a peça, o aço? Não. Ele vai cobrar só pela tinta que ele usou aqui, tá certo? Então ele segue assim, ó. Ele verificou que o quadrado interno da peça teria lado medindo 94 milímetros, ou melhor, 0,94 metros, e o externo 2,6 metros. Então ele diz assim, olha, ele percebeu que esse quadrado interno aqui, né, ó, aqui, ó, verificou que o quadrado interno da peça teria lado medindo 0,94 metros. Então, aqui internamente, ó, esse lado aqui interno, ó, mede 0,94 metros. Esse lado aqui, ó, mede 0,94 metros, tá legal? Esse lado aqui, então, mede 0,94 metros. Então, os quatro lados, né? Porque é um quadrado, tem a mesma medida. Aí ele segue dando orientações pra gente aqui, ó. Ele continua aqui, ó. E o externo, 2,06 metros. E esse lado externo aqui, mede 2, tá aqui, ó. É maior, claro, né, ó. 2,06 metros, tá? Os quatro lados, cada um externo, mede 2,06 metros. Aí ele segue ainda aqui, ó. Então, colocou as medidas e assim. E notou que para determinar a área da parte que será pintada, bastaria subtrair a área do quadrado menor da área do quadrado maior. Ou seja, bastaria calcular o quadrado maior, a área do quadrado maior. Qual que é a área desse quadrado maior aqui, ó? É a base, né, vezes o lado. Então é 2, faltou a vírgula aqui, ó. Tá aqui, ó. É 2,06 vezes 2,06. Vou aparecer um 3 isso aqui, né? Vou tentar arrumar aqui, ó. Então é 2, nossa, como tá ruim de escrever isso aqui, ó. 2,06, tá, ó. Então 2,06 vezes 2,06, eu calculo a área do quadrado maior, certo? Então ele está dizendo aqui, ó. Então basta aí calcular, ó, o quadrado maior, que é 2,06, ele calcula a área do quadrado maior. E depois ele tira o quadrado menor. Como é que é o cálculo da área do quadrado menor? Ó, o quadrado menor aqui mede 0,94. Então, para calcular a área desse quadrado menor, é só fazer lado vezes lado, né? 0,94 vezes 0,94. Então, se ele calcular o quadrado maior, ó, e tirar fora essa parte aqui, ó, se ele tirar fora essa parte do quadrado menor, tá vendo, ó? Se ele tirar fora essa parte do quadrado menor, o que acontece? Vai ficar só a parte pintada. É isso mesmo, boa, hein? Bom raciocínio, ó. Então ele seguiu. Se ele fizer essa conta aqui, né, ele vai achar a área do quadrado menor. Aliás, a área pintada de vermelho. O que ele fez então? Ó, ele associou esse cálculo que tem aqui potência, tá vendo? Ó, que tem uma potência, né? No expoente. Ele associou a um formato geométrico, ó, que você conhece como fatoração. Tá vendo? Ó? Ele diz o seguinte: 2,06 ao quadrado menos 0,94 ao quadrado, eu posso calcular, é igual, ó, eu posso calcular isso da seguinte forma. Eu pego, ele soma eles dois, ó, 2,06 mais 0,94, né? Eu pego esse valor que é sem o expoente e multiplico, ó, ele por ele mesmo. Só que é o mais e o menos. Lembra de produtos notáveis? Assim, ó, o produto da soma pela diferença. Ah, então ele associou esse cálculo ao produto da soma pela diferença. E concluiu, né, ó, que daqui sai
3 vezes 1,12 e que o valor vai dar 3,36. Você viu só? Ele pegou um cálculo inicial e estabeleceu ali uma forma geométrica de calcular a área pintada de vermelho. Então segue, ó. Assim, ele cobrou o valor correspondente à produção de uma peça cuja parte pintada tem área de 3,36 metros quadrados. Certo? Tá legal? Então assim, você sabe explicar e justificar a estratégia que utilizou para realizar o cálculo da área? Você sabe? Tá aqui, ó, e responde, ó. Ele responde aqui, ó, se você não sabe, ó. Essa estratégia, assim como a do exemplo anterior e muitas outras, podem ser justificadas se generalizarmos, ó, as operações usando uma linguagem bastante relevante em matemática, a linguagem algébrica, cujo estudo será iniciado nesse capítulo. Então assim, isso foi possível porque, né, fazer esse cálculo, alterar a forma desse cálculo utilizando uma linguagem algébrica. Tá legal? Então podemos responder lá a pergunta inicial, ó. Cadê, ó? Vamos achar, ó, um pouco mais para cima, ó. Qual é a justificativa para tal estratégia? Porque podemos dizer que calcular é o mesmo que calcular. Então tá aqui. Vamos responder a questão aqui, né, ó. Por que podemos dizer, ó, qual é a justificativa para tal estratégia? E por que podemos dizer, ó, então tá aqui, ó, qual é a justificativa para tal estratégia? Então, a justificativa está aqui, ó, é que foi, né, ó, é que foi utilizada aí, ó, uti, né? Vamos só ajeitar aqui, nada de Itu é uma cidade, né, ó. É que foi ó, nossa, ficou tudo errado aqui, ó, foi utilizada, né, que foi ó, é que foi utilizada, ó, uma linguagem algébrica, ok? Então foi utilizada uma linguagem algébrica, né? E aí diz assim, ó, são duas perguntas, né? Qual a justificativa? É que foi utilizada uma linguagem algébrica. E por que podemos dizer que fazer esse cálculo é o mesmo que esse daqui, né? Ó, então podemos justificar assim, ó. Segunda pergunta, essa aqui está a primeira resposta. Depois, pois, né? Escrevemos, tá aqui, ó. Pois escrevemos a mesma operação num formato diferente. É isso aí, ó. Dá pra gente escrever dessa forma aí, ó. Dá pra justificar assim. Utilizou uma linguagem geométrica, e a linguagem geométrica é simplesmente escrever a mesma coisa, só que de outra forma, né? É como se escrever assim, ó. Se eu tiver 10, eu posso escrever 10. Posso, né? Se eu quiser escrever de forma diferente, eu posso escrever 10 como 5 mais 5. Tá aqui, ó. É possível isso, né? Estou dizendo a verdade. Então, é o mesmo raciocínio lá. Vamos seguir? Que o autor disse pra gente que ele ia começar a estudar aqui, ó, a linguagem algébrica. Então, bora lá ver o que ele tem pra gente aqui, ó. Tá vendo? Ó, a linguagem algébrica será visto agora nesse capítulo. Bom, turma, a linguagem algébrica, ela tem algumas divisões, né? Existem tantas formas de você calcular algebricamente um valor qualquer que foi dividido em algumas etapas, ó. Você pode tentar aplicar lá, ó, uma propriedade distributiva. A primeira aqui, ó, tá vendo ó, era um cálculo mental que estava sendo feito, tá vendo, ó? Então, ó, como fazer contas mentalmente, ok? No 2, ó, vamos ver propriedade distributiva. Depois vamos ver outra forma, que são os produtos notáveis, tá? Produtos notáveis, ó, ele é dividido em alguns subgrupos. O fator comum é muito utilizado, né? Tem que ser considerado. Depois a diferença de quadrados, ó, o trinômio do quadrado perfeito. Então ele colocou alguns aqui, ó. Então, trinômio do quadrado perfeito, diferença de quadrados e fator comum em evidência. Esses três aqui
são produtos notáveis, né? Aliás, é o contrário, né, do produtos notáveis. Esses são produtos notáveis, e daqui para baixo, ó, é a fatoração, que é o contrário do produtos notáveis. Então aqui nós temos fatoração. Olha lá, fatoração. Tá legal? Então assim, queridos, para fazer esse cálculo mental, você vai usar a fatoração, que aqui o autor coloca 3 formatos, ó: fator comum, diferença de quadrados e trinômio do quadrado perfeito, né? Vai usar produtos notáveis, você pode usar a propriedade distributiva. Então, dependendo como o exercício se apresentar, você vai ter que enxergar o que você pode utilizar. Se é só o cálculo mental suficiente, se é a distributiva, se são os produtos notáveis ou se é a fatoração. Ok? Então, a gente começa aqui relembrando você algumas propriedades, ó. Propriedade distributiva, tá vendo? Ó? Aí segue explicando, ó. No primeiro exemplo desse capítulo, vimos que o produto entre 12 e 23 pode ser calculado da seguinte forma. Olha lá, ó. Ficou 12 vezes 23 é igual a 12 vezes 20, depois 12 vezes 3, né? Um passo foi omitido quando essa igualdade foi escrita. Veja a seguir. Aí eu mostrei para você já o passo, né? Ó, de que você poderia ter escrito assim, ó. Eu mostrei para você lá antes, ó, que poderia ser assim, ó. Então, 12 vezes 23 aqui, ó, poderia ser, você poderia dizer que é o 12 vezes o 20 e depois o 12 vezes, mais o 12 vezes o 3. Tá aqui, ó, essa passagem aqui que foi omitida. Bom, ele segue que é a mesma coisa, então pode ser feito isso. Depois ele diz aqui, ó, observe atentamente a seguinte igualdade, ó, 12 vezes 20 mais 3 é igual a 12 vezes 20 mais 12 vezes 23. Vimos isso já. Note que o fator 12 na segunda igualdade é fator de cada parcela. Dizemos que foi aplicada a propriedade distributiva, né, da multiplicação. O que está repetindo aqui, ó? Note que o fator 12 na segunda igualdade é fator de cada parcela. É verdade, ó. Aqui na segunda igualdade, nós temos o 12 aqui, ó, é um fator dessa parcela, e o 12 aqui é um fator dessa parcela, né? Então o 12 apareceu nos dois. Então chama sua atenção para esse fato aqui, ok? Então diz assim, ó: em relação à adição 12 mais 20 mais 3, comumente essa propriedade pode ser chamada apenas de distributiva, né? Então foi só uma propriedade distributiva aí. Usando a linguagem algébrica, a propriedade distributiva pode ser descrita da seguinte forma: se A, B e C são números reais, né? Então, ó, essa relação é válida, ó. Você tem A vezes, depois entre parênteses, B mais C, é a mesma coisa que fazer o A vezes o B, aqui, ó, o A vezes o B, mais o A vezes o C, que está aqui, né? A vezes o B mais o A vezes C. Legal? Essa é uma propriedade distributiva. O autor segue ainda dando esclarecimentos, ó. É comum nos referirmos ao procedimento que conduz do primeiro ao segundo membro da igualdade ao segundo membro, né? Desenvolvendo da expressão. Vamos voltar aqui, ó. É comum nos referirmos ao procedimento que conduz do primeiro ao segundo membro da igualdade, né, ao segundo, como desenvolvimento da expressão. Ah, legal, entendemos, ó. Então assim, você tem dois membros nessa igualdade, né? Você lembra disso, ó. Você tem o primeiro membro, que está aqui antes do parênteses, e o segundo membro depois do parênteses. Então, essa parte aqui, o segundo membro, ele está dizendo que é considerado já, ó, tá aqui, ó, cadê, ó, cadê, ó, vamos encontrar aqui, cadê, a seguir, cadê, sumiu, aqui, ó, é desenvolvimento da expressão. Então ele está dizendo, olha, primeira parte eu montei a expressão, na segunda eu já estou desenvolvendo, eu estou trabalhando com ela. Então esse segundo membro aqui já é
o desenvolvimento. Já é o desenvolvimento da expressão. Tudo bem? Então, se em algum momento for pedido para você desenvolver uma expressão, é chegar no segundo membro aqui. Então, vamos lá. Considerando D outro número real, podemos escrever o produto, ou melhor, podemos desenvolver o produto entre duas adições, aplicando a propriedade distributiva seguidas vezes. Olha lá, ó. Se tiver um D aqui, tá vendo? Ó, ele está dizendo que você pode fazer duas vezes. Ó, você pode fazer primeiro, ó, o A vezes o B. Você vai fazer primeiro vezes o C, e depois você vai somar ele, ó. O A vezes o B, você faz primeiro. Pode fazer em duas partes, se achar difícil fazer direto, ó. Esse A vezes B, você faz primeiro vezes o C, e depois esse A vezes B, você pode fazer depois vezes o D e somar os dois. Tá vendo, ó? A mais B vezes C, mais, né, a segunda parte, A mais B vezes D. Então, ele diz aqui, ó, A vezes C mais B. Então, olha só, que está dizendo aqui, ó, que essa igualdade que foi conseguida aqui no segundo membro, tá vendo? Tudo igual, ó. Então, esse cálculo aqui vai dar o mesmo valor que esse, né? Que vai dar o mesmo valor que esse, ó. Daqui ele partiu, ó, que ele pode escrever assim, ó, A vezes C mais B vezes C. Ele pode multiplicar, ó, o A com o C, né? E depois pode multiplicar o A com o C e depois o B com o C. É isso, né? Então vamos lá, ó. E segue um pouco mais adiante, que ele pode estar desenvolvendo, né, mostrando outras possibilidades. Viu? Olha lá. Então, esse cálculo aqui pode ser feito assim, ó. Você pode multiplicar o A com C, depois somar com o resultado dessa multiplicação B com C, e depois somar com a multiplicação de A com D, e somar com a multiplicação de B com D. Então, isso aqui tem outro nome, tá vendo? Ó, que estava assim, ó. Pela frequência com que ocorrem essas expressões algébricas, alguns produtos são chamados de produtos notáveis. A seguir, vamos estudar 3 deles. Então, assim, queridos, é utilizado, na verdade, muitas vezes, né, esse formato aqui, ó, que são produtos, tá vendo? Né? E alguns em especiais são tão utilizados, né, que são muito notados. Então, são chamados de produtos notáveis. Tá legal? E o autor diz, ó, que vai estudar aqui 3 produtos notáveis. Então, tá aqui, ó. Vamos relembrar. O autor está dizendo. Vamos relembrar aqui, ó. Cadê? Ó, vamos estudar 3 deles. Quem que vai ser estudado aqui pelo autor? Relembrado, ó. O produto da soma pela diferença, o quadrado da soma e o quadrado da diferença. Então, vai estudar 3 casos aqui de produtos notáveis. Bora lá relembrar, ó. Diz assim, ó. Veja o que ocorre ao desenvolvermos os produtos em que os fatores são a soma ou a diferença de números reais A e B em cada caso. Então, em alguns momentos, tá vendo, ó? Veja o que ocorre ao desenvolvermos os produtos. Se você tiver produtos em que os fatores, ó, né, em que os fatores são soma ou diferença, que é subtração, né, de números reais, pode acontecer isso aqui, ó. Primeiro caso é o produto da soma pela diferença. Então tá aqui, ó. O autor fala, ó, é uma multiplicação, ó. É o produto de uma soma pela diferença, né? Por isso vem esse título aí, esse nome. Ele está dizendo, olha, se em algum momento aparecer para você um cálculo com esse formato aqui, tá vendo, ó? Olha lá, ó. A mais B. E aqui também, ó, tem A e B, só que com menos. Aqui é A mais B e aqui é A menos B. E estiver sendo multiplicado, no final da história, você pode vir direto para cá, ó, e encurtar o tempo. Essa é uma propriedade de produtos notáveis, né? Então, se aparecer esse cálculo, vai ter esse cálculo intermediário, mas no final, se você lembrar, você pode pular etapas e vir direto para cá, ó. Ou seja,
A mais B multiplicado por A menos B é a mesma coisa que você calcular o A ao quadrado, o valor que estiver aqui no A elevar ao quadrado, menos o B ao quadrado. Viu? É isso aí, né? Então, é essa propriedade que o autor utilizou aqui em cima, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. Ó lá. Ó, 1 ao quadrado, depois menos o outro ao quadrado. Tá legal? Porque aqui, ó, ele tinha desenvolvido esse produto notável, ó. 2,06 aqui é o A, mais 0,94 aqui é o B. Primeiro ele somou o A com o B e depois ele subtraiu. Então, nesse formato aqui, ele atendeu essa propriedade aqui, ó, dos produtos notáveis. Você viu que legal, né? Bacana. Bom, além desse cara aqui, ó, né, do produto da soma pela diferença, então o produto da soma pela diferença, no final vai resultar em quê? Se você quiser pular a etapa, ele vai resultar em calcular simplesmente a diferença entre os dois quadrados, né? A diferença entre o quadrado do primeiro número e o quadrado do segundo. Calcular essa diferença aí. Ah, então, produtos notáveis nós vamos estudar. Vamos estudar produtos notáveis. Lembra que o autor falou 3 tipos. Primeiro, produto da soma pela diferença. Outro, quadrado da soma. Olha, aqui tinha uma conta de vezes, né? Aqui não tem. Aqui, ó, é o quadrado que está aqui, né? Quadrado de uma soma. Olha lá. Se aparecer um cálculo como esse, ó, o quadrado de uma soma, você vai desenvolver essa expressão, ó. Você pode pular essas etapas, se você lembrar, e vir direto para cá, ó. Você pode calcular simplesmente, ó, o primeiro é o A, ó. O primeiro valor você leva ao quadrado, soma com 2 vezes o primeiro valor, vezes o segundo, então 2 vezes o A e depois vezes o B, e depois soma com B ao quadrado. Então, essa é a última forma aqui, né, da expressão para facilitar o seu cálculo. Então, voltando lá, são 3 somas de produtos notáveis. Produto da soma pela diferença, quadrado da soma ou quadrado da diferença. É muito parecido com esse anterior, né? Que aqui aparecia, ó, tá vendo, ó, o quadrado da soma. Esse aqui não, é o quadrado da diferença. Então, se em algum momento para você aparecer uma expressão como essa, você pode desenvolver dessa forma. Mas o ideal para você ganhar tempo é que você conheça já esse atalho. Pule essas etapas e venha direto para cá, ó. Você vai pegar o valor que tiver no A e elevar ao quadrado. Fica A ao quadrado. Depois menos, porque aqui tem menos, ó. 2 vezes o A vezes o B. Então, 2 vezes o valor do A e o que der vezes o valor do B. E depois somar com o valor do B, que está aqui, ao quadrado. Você viu? É isso aí, hein? Ó. As expressões destacadas nos últimos 2 casos são exemplos de trinômio quadrado perfeito. Trinômio porque tem 3, tá vendo? Ó, né? E tem aqui mais algumas características aí para formar um trinômio do quadrado perfeito. Segue lá. Observação. Note que esses 2 casos mostram que o expoente da potência não se distribui em relação à adição, nem à subtração. Ou seja, de modo geral, temos, ó, tá vendo? Aqui você tinha o expoente, né? Ó. Então, ó, nota-se que esses dois casos mostram que o expoente da potência não se distribui. Tá aqui, ó. Ele se manteve, né? Ó, né? Não fica para um só. Eu peguei esse expoente, ó, e mantive para o primeiro termo e também mantive para o segundo. Tudo bem? Aqui é a mesma coisa, tinha ao quadrado. Eu não distribuí, eu mantive, né? Então, o expoente não se distribui. Ele é utilizado nos dois, ó, no A ao quadrado e também no B, que fica ao quadrado. Legal? Então, ele mostrou aqui para você que você pode usar, então, propriedade distributiva, produtos notáveis, pode pôr o fator comum, usar a fatoração,
que tem alguns passos, ó, como fator comum. Então ele diz assim, ó: nos casos estudados nos itens anteriores, demos ênfase ao procedimento de transformar uma multiplicação em uma adição ou subtração. É verdade. Ó, aqui na distributiva você tinha uma multiplicação e você transformou, ó, numa adição. Apareceu uma adição, né? Na distributiva. Nos produtos notáveis também, ó, você parte aqui, cadê, ó? Você parte aqui, ó, de uma multiplicação, porque na verdade, ó, a mais b ao quadrado, você teria que resolver assim, ó, como a mais b, né, ó, a mais b vezes a mais b. Esse a mais b ao quadrado quer dizer que você vai multiplicar ele por ele mesmo, não é verdade? Então é uma multiplicação disfarçada. Essa multiplicação, ó, virou soma ou subtração. Legal, hein? Então a característica principal da distributiva e dos produtos notáveis é transformar o que está multiplicando em adição, porque às vezes é mais fácil somar e subtrair do que multiplicar, tá? Então é importante você observar quando que é favorável, conveniente, você aplicar produtos notáveis. Quando você quiser transformar uma multiplicação numa soma ou numa subtração. Aí tem o passo contrário, ó, que é a fatoração, tá vendo? Ó? Nos casos estudados nos anteriores, demos ênfase ao procedimento de transformar uma multiplicação em uma adição ou subtração. É isso. Agora diz assim, ó: se lermos as mesmas igualdades do último membro para o primeiro, faremos o procedimento inverso, conhecido como fatoração, que eu tinha destacado aqui em cima, né? De uma expressão algébrica. Então assim, ó, você parte daqui para cá, ó, nesse passo, aqui, ó, nesse sentido, está tirando produtos notáveis. Se você inverter, se você sair desse formato para lá, ó, aí chama-se fatoração. Então, para cá, produtos notáveis, para voltar, você faz a fatoração, né? Que é quando, às vezes, é conveniente você pegar adição e subtração e transformar numa multiplicação. Às vezes pode ser mais interessante. Então, tá aí, né? O autor disse que, ó, você pode, quando você volta, você vai fazer a fatoração de uma expressão algébrica. Fatorar é transformar numa multiplicação. Tá legal? Então é importante você lembrar disso, ó. Fatorar é você transformar, né, a sua expressão, ela só tem adição e subtração. Você vai fazer aparecer multiplicação. Isso é fatorar. Quando alguém pedir para você fatorar alguma coisa, você tem que fazer aparecer lá alguma multiplicação. Aí segue o autor ainda, ó: as técnicas de fatoração não apenas permitem justificar o segundo exemplo da abertura desse capítulo, mas também desempenham um papel fundamental no estudo da resolução de equações, tema que será recorrente em diversos momentos do ensino médio, né? Então, em diversos momentos, você vai ter que resolver aí equações. E para resolver as equações, vai ser muito importante se você dominar essa técnica de fatoração. Então, segue lá, ó. A primeira técnica de fatoração que estudaremos é obtida a partir do caso mais simples de aplicação da propriedade distributiva. Assim como escrevemos A vezes B mais C é igual a vezes B e depois soma com A vezes C para números reais, né? A, B e C. Isso se A, B e C for número real. Podemos escrever a igualdade no sentido inverso ao tradicional de leitura. Ou seja, A vezes B mais A vezes C é igual a A vezes B mais C. Então você pode voltar, né? Para cá, daqui para cá, repetindo, ó, daqui para cá, você está fazendo uma fatoração, porque, ó,
você está fatorando, ó, está usando multiplicação, né? E o contrário também é possível em alguns momentos aí, tá legal? Bom, segue lá, você vai ter que perceber em alguns momentos se é mais interessante você utilizar esse formato aqui da operação distributiva, até está distribuído, ou esse formato inicial aqui, ó, que é um formato de fatoração, que apareceu uma multiplicação aí, tá legal? Aí o autor segue aqui, ó. Note que o termo A, fator comum, né, a ambas as partes do primeiro membro, ocupa a posição de fator do produto no segundo membro. Então assim, ó, ele está dizendo o seguinte, né, ó, você percebe que o A repete aqui na primeira parcela e aqui na primeira parcela, A e A. Então o que aparece nos dois é que você vai destacar aqui, ó, você vai pôr em evidência, tá vendo, ó, né? Você vai pôr em evidência, tá legal? E aí foi isso que ele quis dizer, ó. Note que o termo A é fator comum, é comum para os dois, ó. Fator comum a ambas as parcelas, tá vendo? Ó? As duas parcelas têm o A, então A é comum, tão comum que aparece nos dois, né? Depois assim, ó, dizemos que ao ser escrito assim, o fator foi colocado em evidência, que eu te falei, ó. O A aí aparece duas vezes e está se destacando. Ele está se destacando aqui também, ó. Fica do lado de fora em destaque, fica em evidência. Então aqui, ó, dizemos que ao ser escrito assim, o fator A foi colocado em evidência. Tão importante que é, e apareceu em todas as parcelas. Dessa forma, para fatorar uma soma em que parcelas tenha fator comum, o primeiro passo é identificá-lo e escrevê-lo em evidência no produto que será obtido. Em seguida, o segundo termo do produto obtido, né? Do segundo termo obtido, do segundo, ó, vamos repetir aqui, ó. Em seguida, o segundo termo do produto é obtido dividindo-se cada parcela pelo fator comum. É isso, né? Então, para chegar nesse daqui, dividiu, ó. Dividiu essa parcela, primeira parcela, vamos apagar aqui, ó. Aqui são dois termos, né? Então, para chegar nessa posição aqui, ó, nessa posição, ó, ele pegou a primeira parcela, que é A vezes B, e dividiu por A. Depois, ele pegou a segunda parcela, A vezes C, e também dividiu por A. Então, os dois dividem por quem está em evidência. Como é que você pode pensar nessa divisão? Lembra, uma divisão, ela pode ser escrita em forma de fração. Então, imagina que você vai dividir, ó, essa primeira divisão aqui, ó. Você vai fazer A vezes B dividido por A. Você pode escrever assim, se você achar mais fácil, ó. A vezes B, você pode dividir por A, né? Remontando assim, ó, esse A cancela o A e sobra só o B. Olha lá, dividiu a primeira parcela, sobrou só o B. Aí depois mantém o mais e divide agora a segunda parcela, ó. A vezes C, você vai dividir pelo A aqui, ó, não A. Divide pelo A, tá legal? Então divide pelo A também. Se você quiser pensar nessa divisão, você pode pensar assim, ó. A vezes C, você quer dividir pelo A. Sempre dividindo pelo A, porque o A está em evidência. Se você cancelar esse A com esse A, sobra só o C. Então sobra só o C aqui, ó. Legal? Então primeiro, você põe um fator que repete e depois divide as parcelas que você tiver por esse fator aqui. Bacana, né? Ó, o autor segue. Por exemplo, para fatorar a expressão x ao quadrado mais 2x, identificamos o fator comum x. Ah, é, ó. Aqui tem o x e aqui tem o x. Na primeira parcela tem e na segunda também. E o escrevemos, então, em evidência. Vai ficar em destaque o x, ó. Então tá aqui, ó. Colocamos o x, ó. Essa era a expressão original. X ao quadrado mais 2x. Quem repetiu? Aqui foi a primeira parcela, é o x. Segunda parcela também tem x. Então, o x fica em evidência. Tá? Então, em seguida, ao dividir x ao quadrado e 2x pelo fator comum x, obtemos x
e 2. Assim, ó, fica, ó. Se dividir x ao quadrado por x, vai dar x. Então, assim, ó, dividir x ao quadrado, que é a primeira parcela, ó, dividimos por x, não é? O resultado deu x, certo? Depois dividimos x, 2x, ó, dividido por x, deu 2 o resultado. Como que chegou aqui? Vou te mostrar, ó. Tá vendo aqui esse x ao quadrado? Então, x ao quadrado quer dizer que é x vezes x. Você pode escrever assim, ó. Isso aqui é x ao quadrado. X vezes x dá x ao quadrado, né? Então, você pode dividir por x, que é o fator que está em evidência aqui, ó. Se você cancelar o primeiro x com esse x, sobrou quem? Só o x, que está aqui, ó. É o que sobrou. Depois, você pode pegar a segunda parcela, que é 2x, e dividir pelo x que está em evidência. Se você montar a divisão nesse formato, ó, esse x cancela esse x e sobra só o 2. Tá aqui, ó, sobrou só o 2. Tá legal? Ó, aí ele põe aqui um exemplo agora com 3 parcelas, ó. Veja um exemplo com 3 parcelas. 4x ao quadrado, perdão, 4y ao quadrado menos 3y. Não dá para ver, vamos apagar isso aqui, ó. Depois, se precisar, você retoma o vídeo, tá? Se quiser ver o que tinha aí, ó. Então, é assim, ó. 3 parcelas. Primeira parcela, 4y ao quadrado. Segunda parcela, 3y. E depois, terceira parcela, y ao cubo, tá? Então, o fator comum, qual é? Quem que repete nas 3 parcelas? É o y, ó. Então, o y é o fator comum. Ele vai ficar em evidência. Olha aqui do lado de fora, tá vendo? Em evidência. E aí você vai dividir, ó, cada parcela por esse fator. Aí vai obter esse resultado, tá vendo? Olha lá, ó. Então, bora lá ver se chega, ó. A expressão inicial está aqui. 4y ao quadrado menos 3y mais y ao cubo. Quando você divide, ó, 4y ao quadrado por y, vai sobrar 4y. Tá legal? Não entendeu por quê? Vou te mostrar, ó. Se você tiver 4y ao quadrado, ó, o y está ao quadrado. Quer dizer que o y vai aparecer 2 vezes. Você pode escrever assim, ó. 4 e aqui y ao quadrado. E você vai dividir por quem está em evidência, que nesse caso é o y. Ó, viu? Aí na divisão, você pode cancelar esse y com esse y. Sobrou quem? 4y. Tá aqui, ó. Dividiu 4y ao quadrado por y, sobrou aqui 4y, ok, né? Depois põe o sinal de menos e aí divide 3y por 3, ó, 3y por y. Dividindo 3y por y, você vai chegar no 3, é verdade? Porque vai cortar o 3, né? Vai cortar o y com o y, vai sobrar o 3. Depois tem esse sinal de mais e divide y ao cubo dividido por y. Fica y ao quadrado. Se você quiser enxergar melhor, ó, y ao cubo é assim, ó. É y vezes y vezes y, né? Ó. Isso é y ao cubo. E quem está em evidência é o y, ó. Então, se você pode cancelar esse y com esse y. Sobrou 2. Y vezes y vai dar aqui, ó, o y ao quadrado, tá? Ou então você pode pensar assim também, ó. Você vai dividir 3y por y, não é? Você pode dividir assim, ó. 3y dividido por y. Ó, você pode fazer isso também, ó. É possível montar assim, né? Mas fica mais claro se tiver a potência. Deixa eu apagar aqui, cadê a borracha? Aí não pega a borracha, aí rabisca tudo, ó. Essa divisão aqui, ó. Y ao cubo por y. Se você não quiser montar nesse formato, você pode montar assim, ó. Y, cadê o lápis? Ó, você pode formar assim, ó. Y ao cubo dividido por y. Você pode fazer assim, né? Lembra? Divisão de potência com bases iguais. Você mantém a base e subtrai os expoentes, ó. 3, aqui não tem nada, considera que tem 1. 3 vezes 1, 2. Olha lá. Y ao quadrado. Então, esses dois formatos chegam aqui, ó, no y ao quadrado. Então, esse é mais um formato aí de fatoração. Aliás, é o primeiro que o autor mostrou. Depois, ele vai mostrar a diferença de quadrados. Ó,
é uma outra forma de fatorar. O que ele diz aqui, ó? Ao desenvolver o produto da soma pela diferença entre os números reais A e B, obtemos a diferença entre os quadrados de A e B. E ele mostra aqui, tá vendo, ó? Você vai fazer o produto, que está aqui, ó, uma multiplicação. Você vai fazer o produto dessa soma por essa diferença. Daí o nome, né, ó? Ok? Produto, aqui, ó, vamos destacar, ó, produto da soma pela diferença, né? Quando aparecer para você uma expressão nesse formato, você pode desenvolver e calcular simplesmente só esse aqui, ó, tá vendo? No final da história vai ficar assim: você pega o valor do A, eleva ao quadrado e aí subtrai do valor do B, que você também eleva ao quadrado, viu? Ah, esse formato aqui é conhecido, ó, como a diferença de quadrados. Aqui, ó, menos a diferença, né, subtração, a diferença de quadrados. Então, esse formato é a diferença de quadrados. Esse formato aqui, ó, esse formato aqui já é conhecido como produto, ó, da soma pela diferença, tá? Então, vai identificando aí de que, ó, quando você tem o produto da soma pela diferença, você pode chegar na diferença de dois quadrados, que é o mesmo valor no final. E o contrário também. Se você tiver aqui, ó, a diferença de dois quadrados, você pode voltar para o produto da soma pela diferença. Em alguns momentos do ensino médio, vai ser mais interessante você usar a expressão nesse formato. E em outros momentos, vai ser mais interessante nesse, na diferença de quadrados. Então é importante você saber ir e voltar, né, nessas operações aí. Tá legal? Invertindo aqui, ó, olha lá, é que o autor põe, até antecipei, ó, invertendo o sentido da leitura, temos, ó, se você inverter, fica assim, ó, A ao quadrado menos B ao quadrado é igual a A mais B vezes o B menos A, né? Então, a diferença de quadrados é igual ao produto da soma pela diferença. Então, assim, ó, assim, ao identificar, ó, a diferença entre os quadrados de dois números, podemos reescrevê-la como produto da soma pela diferença entre esses dois números. Viu? É isso aí. Ó, aqui ele está em letras, né? Aqui ele colocou em números. Ó lá. O que aparece aqui, ó? 9y ao quadrado menos 4t ao quadrado. Tá vendo? Os dois termos têm quadrado. As duas parcelas, ó, tem quadrado e quadrado. Então, esse daqui, ó, é a diferença de quadrados, né? Queremos ver qual é a diferença do primeiro quadrado para o segundo. Quando aparecer esse formato, você pode escrever assim, ó, 3y ao quadrado, ó, porque assim, você vai tirar a raiz quadrada, ó, tira a raiz aqui, ó, raiz do 9, ó, é 3. Então, você pode escrever como 3y e eleva ao quadrado. Depois, menos, né, ó, tira a raiz do 4, raiz de 4, raiz quadrada de 4 vai dar 2. Então, fica 2t ao quadrado. Então, só para você recordar que para chegar nesse formato, quando você tem a diferença de dois quadrados, lembra? Ó, são dois, ó, diferença entre quadrados. Então, nós vamos tirar a raiz quadrada do que der. Ó, a raiz quadrada do 9 deu 3. A raiz quadrada do 4 deu 2. Então, eu tiro a raiz quadrada dos números, né? Se as letras normalmente não dá. Se der, a gente tira também. Então, chegando nesse formato, ó, você pode dizer assim, ó. Você pode dizer que 3y ao quadrado é a mesma coisa aqui, ó. 3y mais 2t vezes 3y menos 2t. Então, é um processo intermediário que no final da história vai chegar aqui. Tá legal? Ó, então, para você chegar, você se deslocar, né, desse formato para lá, você pode pular essa etapa
e chegar aqui, ó. Tira a raiz quadrada do 9. Deu 3. A raiz quadrada de y ao quadrado vai dar y. Tá aqui, ó, né? A raiz do y ao quadrado vai dar y. Depois, a raiz quadrada de 4, tá aqui, ó, vai dar 2. E a raiz quadrada de t ao quadrado vai dar o t. Então, assim, ó, a raiz quadrada de t, só o exemplo, de t ao quadrado. Lembra? Se a raiz aqui é quadrada, indica que o índice é 2. Uma das propriedades de radiciação é que se aqui o índice e o expoente forem iguais, você pode cancelar. E aí sobra só o radicando, né? Que é o t. É isso aqui, ó. 4t ao quadrado, ó, fica assim, ó. 4t, né? Ó, o t está ao quadrado. Se você for tirar a raiz quadrada desse cara aqui, ó, a raiz quadrada do 4 vai ser o 2. Esse t está da segunda potência. Como aqui fora a raiz quadrada é 2, você pode cancelar então, ó. E aí tira o t da raiz, né? Então, ó, a raiz quadrada de 4t ao quadrado vai dar 2t. Ótimo? Tranquilo? Tudo bem? Então, ele está dizendo aqui, ó. Aí o autor segue. Deixa eu apagar aqui, ó, o que o autor está dizendo para a gente. O autor diz aqui, ó. Note que essa técnica justifica a estratégia utilizada pelo escultor, vista no segundo exemplo da abertura desse capítulo, ó. Lá, o autor pegou a área do quadrado maior, né? E ia tirar o quadrado menor, a área do quadrado menor. Com isso, ó, ele transformou essa expressão nessas adições aqui, ó. É possível, tá vendo, ó? Vamos pegar outra ferramenta, né? Olha lá. Não, eu quero pegar essa ferramenta. Olha lá, ó. Ele transformou, tá vendo, ó? Aqui eu tinha a diferença de quadrados, ele transformou no produto da soma pela diferença, né? Então, formato aí que é bem aceito, tá legal? Ah, e o autor vem aqui com o terceiro caso e achou conveniente mostrar pra gente, ó, que é o trinômio quadrado perfeito, ó. Ao desenvolver os quadrados da soma e da diferença entre os números reais a e b, obtemos o trinômio, né, os trinômios quadrados perfeitos. Então, ó, quando você vai desenvolver quadrado da soma, que está aqui, ó, quadrado da soma, e da diferença, ou então o quadrado, aqui, ó, o quadrado da diferença, então quadrado da soma e quadrado da diferença, os dois podem virar um trinômio quadrado perfeito aqui, ó. Trinômio, porque 3, né? 3 termos vão ficar aqui no final. E também tem mais algumas características aí, tá? Mas enfim, esse formato aqui, ó, vira um trinômio do quadrado perfeito. Então, claro, é importante você saber sair da soma ou da diferença, né, de dois números, ó, ou melhor, quadrado da soma. Então, você sair do quadrado da soma ou do quadrado da diferença, é importante você sair daí para chegar no trinômio do quadrado perfeito. Em alguns momentos vai ser importante você fazer isso, vai facilitar a sua vida. Em outros momentos vai ser importante você fazer o processo contrário, né? Sair do trinômio quadrado perfeito e voltar para a diferença de quadrados, tá? Então você vai ter que ter muita perspicácia e perceber quando vai usar um e quando vai usar o outro. Olha lá, assim como fizemos no caso da diferença de quadrados, podemos reescrever essas igualdades invertendo o sentido da leitura. Já falei sobre isso, né? Você pode escrever daqui para lá ou inverter, ó, a diferença aqui, ó, do trinômio quadrado perfeito para a diferença de quadrados. Ele dá aqui exemplos, aqui é só letra, né? Genérico. Ele dá o exemplo agora com números, ó lá, ó. Se você tiver 9t ao quadrado menos 6t mais 1, ó, esse aqui está no formato de trinômio quadrado perfeito. Você pode voltar, então, você pode pular essas etapas, né, se você lembrar, e pode vir direto para essa etapa aqui, ó. Como é que você pode escrever esse número, ó? 3t menos 1 ao quadrado. Como é que você chegou nesses aqui? Ó, para sair do trinômio e voltar
aqui para a diferença, né, para o quadrado da diferença, o que você fez? Ó, você extraiu a raiz quadrada, ó, extraiu a raiz quadrada do primeiro termo e extrai a raiz quadrada do último. Não vai usar o termo do meio, né? Segunda parcela você não vai usar. Então, como é que fica aqui, ó? A raiz de 9 é 3. A raiz quadrada de t ao quadrado é t. E depois o menos, porque tem esse menos aqui, não é? E aí você põe, ó, 6. Você pula esse. A raiz quadrada de 1 é 1, viu? Aí ele vira o quadrado da diferença. A mesma coisa aqui, ó. Você vai tirar a raiz quadrada do primeiro e vai colocar lá. Raiz quadrada de 4 vai dar 2. Pula o segundo membro, não precisa usar esse termo aqui. Desculpa, não é membro, é termo, né? Essa é o parcela. Pula essa parcela e tira a raiz quadrada da última parcela. Raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de b à quarta potência é b ao quadrado. Importante lembrar que quando ele volta para esse formato, ó, é o quadrado da diferença. Tem que ter o quadrado. É o quadrado da diferença. O que? Como que b ao quadrado virou b à quarta potência virou b ao quadrado? Assim, ó. Se você fez assim, ó. Vamos pegar aqui esse não. Vamos pegar outra ferramenta. Vamos pegar o lápis, ó. Era assim, ó. 9b à quarta potência, né? Você tem que tirar a raiz quadrada desse daqui, ó. A raiz quadrada de 9 vai dar 9. O b, ele está elevado à quarta potência, lembra? Mas aqui fora, ó, tem o índice 2. Então esse 4 você pode dividir por 2. 4 dividido por 2 vai dar 2. Então o b fica b ao quadrado. Esse é um atalho, ó, né? A raiz de 9 não é 9, claro que não, né? Vamos corrigir aqui, ó. A preocupação era mais com a letra aí. A raiz quadrada de 9, claro, você sabe, é 3, né? Então, a raiz quadrada de 9b à quarta fica 3b ao quadrado. Tudo bem, queridos? Posto isso, bora lá fazer alguns exercícios, ó. O autor deixou algum pra gente fazer aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha nesses exercícios aqui, ó. Vamos ver pelo menos alguns deles, tá? Para não ficar muito extensa essa videoaula, ó. Primeiro ele diz assim, olha o que o autor está pedindo, ó. Desenvolva as expressões algébricas, né? As expressões para desenvolver. É sair daqui para algum lugar. O que podemos fazer aqui? Pensar, ó. Tá vendo, ó? Aqui, a primeira propriedade que ele mostrou, ó. Você tem aqui fora y ao cubo e dentro do parênteses 3 outras parcelas. Você pode fazer a operação distributiva, ó. Y ao cubo vezes 5y ao 5y. Como é que fica essa multiplicação? Aqui tem 5y. Aqui tem quantos y? Só um? Você pode pôr um na frente. E multiplica os números, ó. 1 vezes 5, 5. Tá legal? Aí depois a letra, ó. Y ao cubo vezes y. Você sabe que vai dar y à quarta potência, não sabe? Assim, ó. É y ao cubo vezes y. Como é que você multiplica a potência com bases iguais? Tu mantém a base e soma os expoentes. Como aqui não tem nada, considera 1. 3 mais 1, 4. Então fica y à quarta potência. Ficou aqui então o primeiro termo. Depois menos o segundo, ó. Você vai multiplicar y ao cubo com 2b. Não tem nada a ver, né? O y com b. Então, você multiplica só os números, ó. 1 vezes 2 fica 2. E aí repete as letras, ó. Y ao cubo vai se manter e o b tá aqui, ó, né? Ó, ficou assim a segunda parcela. Agora tem um sinal de mais, ó. Vamos então, vou fazer esse aqui fora por causa do espaço, tá legal? Ó, nós vamos pegar y ao cubo vezes 3 sobre y à sétima potência. Aqui, ó, você faz 1 vezes tudo isso aqui, vai ficar isso mesmo, né? Ó, 1 vezes 3 vai ficar 3, certo? Agora a letra, você vai multiplicar y ao cubo por tudo isso, ó, y ao cubo, né?
Aqui não tem, aqui você fez, ó, 1 vezes 3 deu 3, e repete y ao cubo. Tá aqui, ó. Repete y ao cubo. Vamos para o denominador agora, ó. Aqui não tem denominador. Quando não tem, você considera como se fosse 1. E faz 1 vezes y à sétima. Como é que vai ficar? Y elevado à sétima potência. Tá aí. Multiplicamos esse y ao cubo pelos 3 valores. Aplicamos a propriedade distributiva. Só falta arrumar esse cara aqui, ó. Por que arrumar? Ó, aqui tem y ao cubo e aqui tem y à sétima potência. Você pode melhorar. Esse 3 você pode escrever assim. Esse y ao cubo você pode escrever ele 3 vezes, ó. Tá dizendo que o y aparece 3 vezes. Tá aí, ó. Preciso facilitar para você. Embaixo tem y à sétima. O y aparece 7 vezes. Ó, 1, 2, 3. E depois vai aparecer o y, ó, mais 4 vezes, né? Então, ó, eu posso pegar e cancelar esse y com esse y, esse y com esse y, esse y com esse y. O que sobrou aqui? Em cima sobrou 3, e embaixo sobrou y elevado à quarta potência. Então fica aqui, ó, e 3 em cima. Cadê a borracha, ó? Né? O numerador aqui, ó, vai ser o 3, certo? E embaixo ficou y à quarta potência. Olha lá, ó. Esse daqui é o exercício A. Tá legal? Eu vou apagar depois para a gente fazer o B, tá? Então vê se você consegue fazer aí. Já posso apagar? Então legal, hein? Vou apagar. Ok, hein? Então bora lá apagar para ganhar espaço aqui, ó. Então esses são os exercícios que nós temos que fazer, né? E depois você tem a segunda parte lá das habilidades. Como você vai conseguir fazer depois desse exemplo aqui, ó. Aqui, ó. O que nós temos aqui, ó? Vamos lá, ó. Nós temos essa expressão que ela pode ser melhorada. Como que ela pode ser melhorada? Ó, você vai fazer assim, ó. 4x, ó, aqui tem, ó, um produto da soma pela diferença. Lembra? Esse daqui, ele pode virar a diferença, ó, a diferença de 2 quadrados. Coloco o primeiro termo aqui, ó, a primeira parcela, né? Eleva ao quadrado, ó, é 4x, ó. Vamos só fazer com mais espaço. Então, ele pode ficar assim, ó. Eleva aqui, ó. Eleva aqui então, ó. O 4x fica assim, ó. 4x, né? Eleva ao quadrado. Depois menos o segundo é 3y, ó. 3y, ó, também eleva ao quadrado. Então, esse formato aqui de produto da soma pela diferença virou a diferença de 2 quadrados, ó. E esse você pode responder assim, ó. 4 elevado ao quadrado, 16, né? X ao quadrado é x ao quadrado mesmo. Depois menos, ó. 3 ao quadrado é 9. Depois y ao quadrado é y ao quadrado mesmo, certo? Tá legal? E aí parou por aqui, ó. Nós desenvolvemos, né, essa expressão. Tudo bem? Queridos, eu vou apagar para fazer o C com você. Pode ser? Vamos lá? Então eu vou apagar aqui, ó. Apagando. Então vamos lá. Apagando, 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 apagando. Isso. Vamos ver o C como é que fica agora, ó. O C identifica primeiro o que você pode fazer aqui, ó. O que você tem aqui, ó? A mais x ao quadrado. Então é o quadrado da soma, tá vendo? Mais, ó, 2 vezes o quadrado da diferença. Esse vai ser um pouquinho grande, né? Vamos usar esse espaço aqui de cima então, ó. Tem algumas parcelas adicionais aí, ó. Vamos trazer-o para cá, tá legal? Então, ó, olha só o que ele começou. Aqui tem mais de uma propriedade, ó. A, ó, essa parte aqui, ó. A, cadê, ó? Ó, quadrado da soma. Então tá aqui, ó, quadrado da soma. Então, como é que você pode fazer se usar aquele atalho? É o produto notável, ó. Fica o A ao quadrado. Então fica assim, ó. O A ao quadrado, não é? Mais, aqui, ó, 2 vezes o A vezes o B.
como se aqui fosse B. Então, A e X, ó. 2 vezes o primeiro, que é o A, vezes o segundo, que é o X, mais o quadrado do segundo. O segundo é X, fica X ao quadrado. Tudo isso aqui, ó, nós pegamos o quadrado da soma e transformamos num trinômio quadrado perfeito, ok? Aí depois tem esse sinal de mais, a gente coloca aqui e segue, ó. Aí aqui apareceu, vai ter uma distributiva, tá vendo, ó? Só que antes da distributiva, eu posso montar a distributiva e vai ficar mais difícil, eu acredito. Você acha que não? Então, quer montar a distributiva aqui? Então vamos lá, ó. Vai ficar assim, ó. Antes fica fácil, ó. 2 vezes o A, 2 vezes o A. Só que esse daqui, ó, eu vou somar com o que der aqui. Então eu vou separar dentro do parênteses, ó. Fica 2 vezes o A menos 2 vezes o X, né? A distributiva, ó. 2 vezes o X. Tudo isso está elevado ao quadrado aqui, ó. Tá legal? O que nós fizemos? Só fiz a distributiva aqui, ó. 2 vezes A, depois 2 vezes o X. Legal. Essa aqui eu posso escrever, continuar com ela, ó. A ao quadrado mais 2AX, não é? Nós já achamos, mais X ao quadrado, ok? Agora, mais o que der aqui, ó. O que vai dar aqui, ó? Ah, eu tenho o quadrado da diferença. Então, como é que fica, ó? O primeiro termo se eleva ao quadrado. Então, 2 ao quadrado fica 4. A ao quadrado fica A. Como aqui é menos, o primeiro sinal do trinômio é negativo. E agora, faço 2 vezes o primeiro, depois vezes o segundo. Então, fica 2 vezes 2A, né? Ó, vezes 2x. Tá assim, ó. Aqui é A, não é 9, hein? Vamos arrumar, ó. Então vai ficar assim, ó. É que escrever com mouse é complicado, ó. 2 vezes, ó. Vai ficar aqui, ó. 2 vezes. Então é o quadrado do primeiro termo, que já está aqui. Depois do intermediário é 2 vezes o primeiro termo. 2 vezes 2. Então, ó. Vai ficar assim, ó. 2 vezes o primeiro termo. 2 vezes o 2A. Vezes o segundo termo, que é 2x. Então, 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, né? Depois mais, aí o quadrado do segundo termo. Então, 2 ao quadrado, 4, x ao quadrado, x ao quadrado. Você viu? Caminhamos um pouco aí, né? Agora, vamos tentar ver o que dá pra gente aproveitar dessa segunda expressão, que ela ficou bastante grande aí, ó. Vamos ver se tem alguma coisa com A ao quadrado. Tem aqui, ó. Eu tenho esse A ao quadrado. Mais algum A ao quadrado? Não. Então aqui fica A ao quadrado. Legal. Agora, ó, vamos ver se tem 2AX. Ah, aqui tem x ao quadrado. Quer pegar o x ao quadrado? Vamos ver se tem mais alguém. Ó, x ao quadrado tem mais alguém? Eu tenho esse x ao quadrado. E tem mais 4 aqui, ó. Então, 4x ao quadrado com mais 1 vão ficar 5x ao quadrado, que é positivo, né? Ó. Então, mais 5x ao quadrado. Legal. Então, já pegamos esses daqui. Agora, vamos ver aqui, ó. 2AX. Tem mais alguém que tenha A e X junto? Vamos ver. Ah, dá para multiplicar esse aqui, né? Vamos multiplicar aí depois? Vamos? Quer fazer agora? Então, vamos fazer agora, ó. É bom multiplicar antes dessa parte, então, para não confundir, ó. Então, vamos apagar isso aqui, né? Depois a gente volta. Porque é legal fazer aquela multiplicação primeiro. Talvez fique mais fácil, ó. Estou dizendo essa multiplicação aqui, ó. Aqui tem, ó, 2 vezes, ó, 2 vezes 2A vezes 2x, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, aqui, ó, vai ficar 8. Multipliquei os números. E agora junta as letras, ó. 8AX. Tá legal? Fiz isso aqui, ó, porque isso aqui já sumiu. Então, ó, essa parte aqui já está aqui embaixo. Então, vamos repetir aqui primeiro, ó. Vamos pôr o A ao quadrado. Depois, mais o 2AX. Tá aqui, ó. Depois, mais, ó lá,
x ao quadrado, que está aqui só repetindo, né? Depois mais, esse daqui tem o 4a, legal. Esse aqui, ó, todo é uma multiplicação, tá aqui o resultado, mas está com sinal de menos, então tá lá. E no final mais 4x ao quadrado. Pronto. Agora que desenvolvemos essa expressão, ó, a primeira expressão é igual à segunda inteira, que é igual à terceira, que vai ser igual à quarta, né? Só estamos desenvolvendo, trabalhando com ela. Então vamos ver novamente, ó. Quem tem a ao quadrado? Eu tenho aqui a ao quadrado. Tinha mais alguém? Não, só ele. Então repito, a ao quadrado. Depois eu tenho aqui, ó, 2ax. Tenho 2ax, tenho mais ax para lá? Tenho, ó, menos 8ax. Então 2 menos 8 vão ficar menos 6, não é? Ó, menos 6ax. Tá aqui, ó, menos 6ax, certo? Agora vamos ver, ó, x ao quadrado. Tem mais x ao quadrado para lá? Tem, ó. Aqui eu tenho 1x ao quadrado e aqui eu tenho mais 4x ao quadrado. 1 com mais 4, 5x ao quadrado. Então eu tenho mais 5x ao quadrado. Olha lá, desenvolvendo então. Então já foi também. Agora aqui que eu não tenho ainda, não peguei, ó, 4a. Tem mais alguém só com a? Aqui tem a x? Não. Então, mais 4a. Olha lá como é que fica essa expressão inicial, essa aqui, ó, desenvolvida. Ó, a ao quadrado menos 6ax. Se quiser, você pode até organizar, tá legal? Você pode colocar, se quiser, o que tem quadrado na frente. Fica assim, então, ó, a ao quadrado mais 5x ao quadrado. Eu vou pôr isso daqui depois, ó, menos 6ax. E por último, esse mais 4a. Olha lá, desenvolvendo então essa expressão, né? A B, nós vamos... Epa, nós fizemos foi a C, né? É verdade, ó. Nós chegamos em, ó, a ao quadrado. Vamos fazer o A bonitinho. Desenvolvemos e chegamos aqui, ó, em a ao quadrado, ó, a ao quadrado, tá aqui, ó, mais 5x ao quadrado, ó lá, ó, depois menos 6ax e finalmente mais 4a. Você viu? É isso aí, ó, ó, tá aí. Então essa expressão virou essa daqui. Então é importante saber ir e voltar. Aí depois, claro, se precisar, tem um jeito de sair dessa segunda expressão e voltar para a original. Tá legal? Bom, queridos, eu vou apagar ali. Ah, isso aqui nós já fizemos, né? Ah, já fizemos, é verdade. Então tá aí. Para não ficar muito longo esse vídeo, nós vamos parar ele por aqui. Tá legal? Aí depois a gente continua a partir do segundo exercício. Fechado? Então vamos lá. Por hora é isso. Espero que você tenha gostado da explicação. Se gostou, deixa um like pra gente. Se não tiver inscrito no nosso canal, aproveita aí para se inscrever. Ah, se quiser tentar fazer, pode fazer esse daqui, ó, tá? Aí depois, ó, a gente volta aqui para corrigir. Tudo bem? Queridos, um grande abraço e até mais.